Mais tarde veio esta palavra eclesia, que aparece bastantes vezes na Escritura, a significar reunião, também congregação e, finalmente, igreja, que é de onde nós, naturalmente, temos então a nossa palavra. Daí que quando nós falamos em alguma coisa eclesiástica, tem a ver com igreja. Tudo aquilo que é eclesiologia tem a ver com igreja. Nós tomamos essa palavra daí. E são estas duas palavras que aparecem na Escritura quando nós tratamos de chamada e igreja. Tenho uma chamada na igreja. Meus irmãos, muito brevemente vamos considerar aqui alguns aspectos. O primeiro é aquele que eu extraio e que chama a vossa atenção para já, da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9. E aí começa, podemos dizer, ou no meu entender, de um conjunto de versículos que tem esta palavra chamada, chamados, ou igreja. Escolhi esta para começar. E esta palavra diz-nos assim, porque diz respeito aos crentes daquele tempo em que Pedro escreveu esta carta, diz respeito a nós. E diz assim: mas vós, se quisermos, nós, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos chamados como igreja, como sacerdote, como povo santo, como povo eleito, como povo escolhido, fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Não uma luz qualquer, a maravilhosa luz de Deus. E essa foi a nossa chamada. Foi por isso que nós que estamos aqui. Foi por causa disso que nós nos congregamos num lugar e então formamos igreja, porque fomos chamados das trevas espirituais, separados de Deus, para a sua maravilhosa luz. Um outro texto em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. 1 de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E chamados agora para esta condição toda especial. Somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? É filha de Deus? Deus chamou-nos das trevas para a luz. E a luz iluminou o nosso caminho de tal modo que nós andamos. Mas a luz tocou no nosso coração, iluminou o nosso coração e somos então chamados filhos de Deus. Mas somos chamados das trevas para a luz e para sermos luz. Porquê? Ainda uma outra passagem em Romanos capítulo 1, versículo 6. E eu vou dirigir... a luz. Vamos passar ao versículo seguinte. Chamados para sermos de Jesus Cristo. Não tem ali o versículo, mas em Romanos, capítulo 1, versículo 6, diz assim: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Volta e meia aparecem alguns conflitos na Europa, pelo mundo fora, e algum tempo atrás surgiu esta frase, je suis. E este je suis é eu sou, eu pertenço. Esta é a minha identificação. Então, meus irmãos, je suis cristão. Tomando, digamos, essa linha de pensamento aí, je suis cristão. Eu sou cristão. É com Cristo que eu me identifico. É de facto essa a minha identidade. Eu sou, ou eu fui chamado para ser de
Jesus Cristo. E, meus irmãos, isto é um sinal, é indicação de pertença. Nós, porque somos filhos de Deus, porque fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, nós somos de Jesus. E podemos dizer, eu sou de Jesus. Os outros podem dizer, eu sou de qualquer coisa, eu sou deste partido, eu sou daquele, eu sou daqui ou daquela. Eu sou de Jesus. Não é? E isso, de facto, é a nossa condição de chamada. Vamos ao slide seguinte. Chamados para andarmos dignamente. E temos vários versículos. Eu escolhi 3. Todos eles com este tema de chamada, não é? Então vamos ver. Rogo-vos, e Paulo escreveu isto aos Efésios, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Meus irmãos, é interessante, nós ali temos a palavra vocação e temos chamados. A palavra, a origem, a raiz da palavra no grego é exatamente a mesma. Quando nós falamos de vocação, vocação é o quê? É chamada. Então, traduzindo literalmente do grego, nós temos isto. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da chamada com que fostes chamados. A nossa vocação é uma chamada. Alguém pode ter a vocação para médico, pode ter a vocação para engenheiro, vocação para... Isso, no fim de contas, são as chamadas artes profissionais. Mas nós fomos chamados para sermos de Jesus, chamados para sermos filhos de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas devemos, por isso mesmo, andar de um modo digno desta chamada. E, meus irmãos, eu não tenho tempo, mas os irmãos podem perceber exatamente o que está envolvido aqui. O versículo seguinte. Exortando-vos e consolando-vos, e instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Vejam, nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos filhos de Deus, somos de Jesus. E somos chamados para quê? Para o seu reino. Vejam, meus irmãos, este percurso. Chamados das trevas, chamados do reino do diabo, para o reino de Deus. Para o reino de Deus e para a sua glória. O último versículo aqui, ligado com este, é porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E a nossa dignidade está aí. De termos vidas que sejam santas. É isso, meus irmãos, que nós temos. Esta é a nossa chamada. E estando aqui na igreja, de facto, este é o compromisso que devemos ter. Nós fomos chamados das trevas para a igreja, para a sua maravilhosa luz. Somos filhos de Deus, somos de Jesus e devemos de andar de um modo digno. Finalmente, meus irmãos, finalmente, neste conjunto, fomos chamados para o seguinte, chamados numa só esperança. E vejam qual é o versículo que vem aí. Eu creio que tem um versículo. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, da vossa chamada. Lá está outra vez. De facto, a palavra chamada aparece várias vezes na Escritura. É alguma coisa que vem de Deus. Nós estamos aqui, não porque nos distraímos no lugar para onde havíamos de ir hoje. Nenhum de nós que está aqui, com certeza, sentiu que chegou aqui e está no lugar errado. Nós viemos porquê? Porque quisemos vir a este lugar, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos convocou. Nós estamos aqui, mas, meus irmãos, nós estamos aqui com uma esperança. E qual é a nossa esperança, meus irmãos? Qual é a nossa esperança? Qual é a vossa esperança? A minha esperança é que Jesus Cristo um dia vai voltar. A minha esperança é que um dia, mesmo que o meu corpo morra, que seja lançado à cova, ele vai ser ressuscitado. A minha esperança é que um dia, aquele Deus que com todo o seu poder ressuscitou, levantou Jesus de entre os mortos, me vai também levantar, ressuscitar e levar à sua presença. A minha esperança é que um dia
Jesus reunirá todo o seu povo e estaremos juntos para celebrar as bodas do Cordeiro. Quando João, o evangelista, colocou exatamente aquela visão da ceia das bodas do Cordeiro, milhares e milhares, milhões até, de todas as tribos, povos e raças, ali irão estar para juntos celebrar a ceia das bodas do Cordeiro. Mas, meus irmãos, até lá, porque essa é a minha esperança, e essa é uma esperança viva, até lá, eu fico nesta realidade, nesta presença, participando da ceia do Senhor, aqui neste lugar, com os elementos que o Senhor Jesus separou quando estava para se despedir dos seus discípulos, o pão e o vinho.